O sol de Sonora queimava impiedoso sobre a terra rachada quando Takoda encontrou as pegadas. Eram marcas pequenas, desordenadas, de crianças que caminhavam sem rumo pelo deserto cruel. O guerreiro Apache de 28 anos parou seu cavalo e desceu para examinar os rastros mais de perto. Suas mãos experientes tocaram a areia quente, lendo a história que estava escrita ali como palavras em um livro sagrado. 8 crianças. A mais velha não passava dos 12 anos. A menor talvez tivesse apenas 4. Caminhavam há dias, tropeçando, caindo, levantando novamente com a determinação desesperada de quem luta contra a morte. Takoda sentiu algo se apertar em seu peito, uma dor familiar que o levava de volta aos seus próprios dias de criança perdida, quando sua aldeia foi atacada pelos soldados mexicanos, e ele vagou sozinho por 3 dias antes que sua tribo o encontrasse. O guerreiro levantou os olhos para o horizonte, onde o calor criava ondas trêmulas no ar. Sabia que estava seguindo na direção certa. As pegadas contavam uma história de desespero, mas também de coragem. A criança mais velha estava carregando as menores, deixando marcas mais profundas quando parava para descansar. Era uma líder naquela pequena caravana de abandonados, lutando para manter todos vivos. Takoda montou novamente e seguiu o rastro. Sua mente voava para as palavras de sua mãe, a Iana, que havia partido para junto dos ancestros no inverno anterior. As lembranças dela sempre falavam sobre compaixão e perdão, sobre quando usar o coração ao invés das armas. Havia momentos em que a compaixão era mais poderosa que a vingança. Essas palavras ecoavam em sua alma enquanto ele cavalgava, porque o ódio estava fresco em seu coração. Apenas uma lua havia passado desde que os colonos brancos atacaram sua aldeia, matando 17 de seus irmãos e irmãs, incluindo sua jovem esposa, Kaya, que estava esperando seu primeiro filho. O luto era como uma ferida aberta que sangrava a cada batida do seu coração. Mas agora, seguindo essas pegadas pequenas e vulneráveis, Takoda se encontrava dividido entre o ódio justificado e algo mais profundo, mais antigo. Era a voz de sua mãe sussurrando sobre misericórdia, sobre proteger os indefesos, sobre ser digno do nome Apache que carregava. O sol estava começando a descer, quando ele finalmente os viu. 8 pequenas figuras amontoadas sob a sombra escassa de um arbusto de creosoto, tão imóveis que por um momento terrível, Takoda pensou que havia chegado tarde demais. Então uma delas se moveu, a mais velha, uma menina de cabelos louros em tranças desarrumadas, que levantou a cabeça e o viu aproximando. Os olhos dela eram azuis como o céu de inverno, mas neles, Takoda viu algo que reconheceu imediatamente. Era a mesma chama feroz de sobrevivência que havia queimado em seu próprio olhar quando criança, perdido e desesperado no deserto. Ela não gritou nem correu, simplesmente se colocou na frente das outras crianças, espalhando os braços magros para protegê-las, mesmo que mal conseguisse ficar em pé. Takoda parou seu cavalo a uma distância respeitosa e desceu devagar, mantendo as mãos visíveis. Ele podia ver que as crianças estavam acorrentadas pelos tornozelos, presas por correntes pesadas demais para seus corpos pequenos. Algumas estavam inconscientes, outras gemiam baixinho. Todas estavam queimadas pelo sol, com os lábios rachados e os olhos fundos pela desidratação. A menina o estudou com desconfiança, mas havia algo em seus olhos, uma inteligência que ia além de seus anos. Quando Takoda perguntou quem havia feito aquilo com eles, ela respondeu que havia sido o próprio pai, que disse não poder mais alimentá-los, que era um fardo pesado demais. Takoda sentiu a raiva subir em sua garganta como bile amarga. Conhecia bem a crueldade dos homens brancos, mas abandonar crianças no deserto era uma maldade que desafiava toda a compreensão. Suas mãos se fecharam em punhos, mas então ele ouviu novamente a voz de sua mãe, falando sobre compaixão e como ela deveria guiar suas ações. Ele se aproximou lentamente, tirando sua cantina de água da cela. A menina se apresentou como Sarah Mitchell e explicou que cuidava de seus irmãos e meio-irmãos desde que a última madrasta havia fugido no meio da noite.
Takoda assistiu em silêncio enquanto ela garantia que cada uma das outras crianças bebesse antes de tomar outro gole para si mesma. Sarah perguntou por que ele estava ajudando, e Takoda explicou que uma vez havia sido uma criança perdida no deserto, e alguém o havia encontrado e salvado. Uma por uma, as correntes caíram. As crianças menores choraram de alívio quando o peso foi removido de seus tornozelos feridos. Takoda examinou cada ferida com cuidado, aplicando uma pomada feita de plantas medicinais que carregava sempre consigo. As crianças estavam em condições desesperadoras. Tommy, o mais novo de 4 anos, estava quase inconsciente nos braços de Sarah. As gêmeas de 6 anos, Mary e Martha, se abraçavam com seus rostinhos queimados pelo sol. Os outros James, de 8 anos, Elizabeth, de 7, Robert, de 9 e pequena Annie, de 5, estavam todos no limite da resistência. Takoda explicou que não podiam ficar ali, que o deserto não perdoava, especialmente as crianças. Havia um lugar seguro onde podia levá-los. Um canyon sagrado 3 dias de viagem daqui, onde havia água fresca e sombra. Sua tribo poderia cuidar deles até que decidissem o que fazer. Sarah considerou suas opções. Ficar no deserto significava a morte certa. Confiar neste estranho guerreiro Apache era um risco, mas havia algo em seus olhos, uma bondade que ela reconhecia apesar de sua juventude. Além disso, ele já havia provado suas boas intenções ao libertá-los das correntes. Ela concordou em ir com ele. A jornada para o Canyon Sagrado foi um teste de resistência e determinação. Takoda cavalgava devagar, parando frequentemente para dar água às crianças e verificar seus ferimentos. Ele havia improvisado tendas pequenas com sua manta para protegê-las do sol cruel, e quando a noite chegava, construía fogueiras pequenas para mantê-las aquecidas. Durante essas paradas, Takoda começou a conhecer cada criança individualmente. Sarah era mais madura que sua idade sugeria, tendo cuidado dos outros desde muito pequena. James era quieto, mas observador, sempre vendo tudo com olhos sérios. As gêmeas Mary e Martha eram inseparáveis, comunicando-se em sussurros e olhares que só elas entendiam. Elizabeth tinha um sorriso doce, apesar de tudo o que havia passado, sempre tentando fazer os outros rirem. Robert era o protetor natural, sempre se colocando entre as meninas e qualquer perigo percebido. Pequena Annie, apesar de sua idade, tinha uma força surpreendente e uma curiosidade sobre tudo ao seu redor. E Tommy, o mais novo, se agarrava a Sarah como se ela fosse sua mãe verdadeira. No segundo dia de viagem, eles encontraram problemas. Um grupo de coiotes havia seguido o cheiro de suas fogueiras durante a noite, e pela manhã, Takoda podia ver as pegadas circulando seu acampamento. Ele sabia que os animais não atacariam durante o dia, mas à noite seria diferente, especialmente com crianças feridas e fracas. Takoda disse a Sarah que tinham que se mover mais rápido, que havia predadores os seguindo. Ela assentiu, entendendo a gravidade da situação, e ajudou a juntar as crianças menores, incentivando-as com palavras doces e promessas de segurança que ela própria não tinha certeza de poder cumprir. Durante esse dia, Takoda ensinou às crianças maiores alguns sinais básicos em Apache, gestos simples que poderiam usar para se comunicar silenciosamente se necessário. Sarah mostrou-se uma aluna rápida, memorizando os sinais com facilidade impressionante. James também aprendeu rapidamente, seus olhos sérios absorvendo cada movimento que Takoda lhe mostrava. Quando o sol começou a se pôr no segundo dia, eles ainda estavam longe do Canyon Sagrado. Takoda sabia que teriam que passar mais uma noite no deserto aberto, e a preocupação pesava em seu coração. Ele encontrou uma formação rochosa, que oferecia alguma proteção, e decidiu fazer sua parada ali. Enquanto preparava a fogueira, Sarah se aproximou dele. Ela perguntou por que ele não tinha medo deles, sendo crianças brancas, sabendo que seu povo tinha razões para odiá-los. Takoda explicou que, embora houvesse muito ódio entre seus povos, ódio era uma coisa que os adultos carregavam. Crianças eram sagradas, não importava a cor de sua pele ou a língua que falavam. Sarah assentiu pensativamente e mencionou que sua mãe verdadeira costumava dizer algo parecido, que Deus amava todas as crianças igualmente. Takoda disse que sua mãe era uma mulher sábia,
e que certamente estaria orgulhosa de como ela estava cuidando de seus irmãos e irmãs. Naquela noite, os coiotes chegaram mais perto. Takoda podia ver seus olhos brilhando na escuridão além do círculo de luz da fogueira. Ele manteve seu arco preparado e ficou acordado toda a noite, vigiando. As crianças se amontoaram juntas para se aquecer, com Sarah segurando Tommy nos braços e sussurrando cantigas de ninar que havia aprendido com sua mãe. Quando o amanhecer chegou, Takoda sabia que tinham que alcançar o canyon naquele dia. As crianças estavam ficando mais fracas, e ele podia ver sinais de febre em algumas delas. Tommy especialmente o preocupava, pois o menino pequeno havia começado a delirar durante a noite, chamando por uma mãe que não viria. Takoda disse às crianças que naquele dia chegariam em casa. Ele havia começado a pensar no canyon sagrado como lar para todas elas, não apenas para si mesmo. O terceiro dia de viagem foi o mais difícil. O sol parecia mais cruel que nunca, e mesmo com as proteções que Takoda havia criado, as crianças sofriam. Foi no meio da tarde que eles finalmente viram o canyon. Era uma fenda profunda na terra vermelha, com paredes que subiam como catedrais antigas em direção ao céu. Takoda podia ouvir o som de água corrente ecoando das profundezas, e seu coração se encheu de alívio. As crianças olharam com olhos arregalados para o canyon majestoso. Era diferente de qualquer coisa que haviam visto antes, selvagem e belo, de uma forma que tocava algo profundo em suas almas jovens. A descida para dentro do canyon foi cuidadosa e lenta. Takoda conhecia bem o caminho, tendo crescido explorando cada trilha e caverna escondida. Quando finalmente chegaram ao fundo do canyon, as crianças ficaram maravilhadas. Havia um riacho de água cristalina correndo entre as rochas, alimentado por uma nascente sagrada que os Apache consideravam um presente dos ancestros. Árvores altas cresciam nas margens do riacho, oferecendo sombra fresca e acolhedora. Havia cavernas naturais nas paredes do canyon que poderiam servir como abrigo. Takoda explicou que aquele era um lugar sagrado para seu povo, um lugar de cura e paz. Sarah olhou ao redor com admiração, dizendo que era o lugar mais bonito que já havia visto, como um jardim secreto. Takoda sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que havia sentido desde a morte de sua esposa. Ele contou que sua mãe costumava trazê-lo ali quando era criança, dizendo que o canyon tinha poderes especiais de cura. Ele ajudou as crianças a se estabelecerem perto do riacho, onde poderiam beber água fresca e lavar seus ferimentos. As crianças menores riram de alegria quando sentiram a água fria em seus rostos queimados pelo sol. E até mesmo Tommy pareceu reviver um pouco quando Sarah o ajudou a beber. Takoda trabalhou incansavelmente para tornar as crianças confortáveis. Ele coletou plantas medicinais que cresciam no canyon e preparou cataplasmas para suas feridas. Ele caçou pequenos animais e coletou frutas silvestres para alimentá-las, sempre se certificando de que comessem devagar para não ficarem doentes. Durante os dias que se seguiram, algo maravilhoso começou a acontecer. As crianças começaram a se curar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O canyon sagrado tinha realmente poderes especiais, como Takoda havia dito. A água pura e o ar limpo, combinados com o cuidado gentil do guerreiro Apache, começaram a restaurar suas forças e seus espíritos. Sarah mostrou-se especialmente resiliente e adaptável. Ela começou a ajudar Takoda com os cuidados médicos das outras crianças, aprendendo sobre as plantas medicinais e como prepará-las. Seus dedos pequenos eram hábeis e gentis, e ela tinha um instinto natural para a cura que impressionava o guerreiro. Takoda reconheceu que ela tinha o dom, que suas mãos tinham o toque de uma curandeira. Sarah explicou que sua mãe verdadeira sabia sobre ervas e costumava cuidar dos vizinhos quando ficavam doentes. Talvez tivesse herdado isso dela. Takoda disse que o dom de cura era sagrado e deveria ser honrado e desenvolvido, não importava de onde viesse. Enquanto os dias passavam, Takoda começou a ensinar as crianças sobre os caminhos Apache. Ele lhes mostrou como identificar plantas comestíveis, como ler os sinais na natureza, como se mover silenciosamente pela floresta. As crianças eram alunos ávidos, absorvendo tudo o que ele lhes ensinava com curiosidade e respeito.
James mostrou-se particularmente talentoso na caça e rastreamento. Seus olhos sérios não perdiam nada, e ele conseguia seguir rastros que até mesmo Takoda às vezes perdia. O guerreiro reconheceu que o menino tinha o espírito de um caçador e que com treinamento poderia se tornar um grande guerreiro. As gêmeas Mary e Martha desenvolveram uma habilidade especial para encontrar e preparar plantas medicinais. Elas trabalhavam juntas como se fossem uma só pessoa, sempre sabendo instintivamente o que a outra estava pensando. Elizabeth mostrou talento para contar histórias, entretendo as crianças menores com contos que inventava sobre os espíritos do Canyon. Robert tornou-se o protetor natural das crianças menores, sempre alerta para qualquer perigo e pronto para defendê-las. Annie, apesar de sua idade, mostrou uma memória impressionante para as lições de Takoda, lembrando-se de detalhes que até mesmo as crianças mais velhas esqueciam. E Tommy, o mais novo, começou a seguir Takoda como uma sombra pequena, imitando tudo o que o guerreiro fazia. Foi durante a segunda semana no Canyon que eles receberam visitantes inesperados. Takoda ouviu o som de cavalos se aproximando muito antes que as crianças percebessem, e seu coração se apertou. Ele reconhecia o som de cavalos ferrados, não os cascos não ferrados dos cavalos Apache. Takoda disse às crianças para ficarem nas cavernas e não saírem, não importava o que acontecesse. Sarah viu a mudança em seu comportamento e sentiu medo subir em sua garganta. Quando perguntou o que era, ele respondeu que eram homens brancos, muitos homens. Ele pegou seu arco e suas flechas e subiu cuidadosamente para a borda do canyon, onde podia observar sem ser visto. O que viu fez seu sangue gelar. Havia pelo menos 15 homens a cavalo, todos armados, liderados por um homem grande com barba grisalha que Takoda reconheceu instintivamente. Era Frank Mitchell, o pai das crianças, e ele não estava sozinho. Mitchell gritou que sabia que o Apache estava ali, que ele havia roubado suas crianças e queria elas de volta. Takoda desceu de volta para onde as crianças estavam escondidas. Sarah olhou para ele com terror em seus olhos azuis e sussurrou se era ele. Quando Takoda confirmou que era o pai delas, Sarah disse com uma voz feroz que surpreendeu o guerreiro que ele não era pai deles. Um pai não abandona seus filhos no deserto para morrer. Takoda era mais pai para eles do que Mitchell jamais havia sido. As outras crianças assentiram, agrupando-se ao redor de Takoda como pintinhos se amontoando ao redor de uma galinha protetora. Era claro que em apenas 2 semanas, eles haviam formado laços com o guerreiro Apache, que eram mais fortes que qualquer ligação de sangue que tivessem com Mitchell. Takoda prometeu que não deixaria Mitchell levá-los, mas disse que tinha que ir falar com ele. Pediu para ficarem escondidos e não fazerem barulho. Ele subiu novamente para a borda do canyon e se mostrou aos homens esperando abaixo. Mitchell o viu imediatamente e apontou na sua direção. Mitchell acusou o selvagem de ter roubado suas crianças, mas Takoda respondeu que não havia roubado nada. Havia encontrado 8 crianças abandonadas no deserto, morrendo de sede e acorrentadas como animais. Havia salvado suas vidas. Mitchell gritou que as crianças eram sua propriedade e que o Apache não tinha direito de tocá-las. Takoda replicou que crianças não eram propriedade, mas seres sagrados que mereciam proteção e amor. Mitchell riu amargamente, perguntando se ele achava que um selvagem Apache podia dar amor às suas crianças, que elas eram brancas, cristãs, civilizadas e pertenciam com sua própria gente. Takoda respondeu que a própria gente delas as havia abandonado para morrer, e se ele não as tivesse encontrado, elas estariam mortas. Mitchell disse que isso teria sido melhor que serem criadas por selvagens, palavras que Sarah ouviu das profundezas do canyon, sentindo uma raiva que não sabia que possuía queimar em seu peito. Mitchell exigiu que Takoda descesse e trouxesse suas crianças, ou ele desceria e as buscaria sozinho. Takoda respondeu que aquele era território sagrado Apache e que Mitchell não tinha autoridade ali. Mitchell argumentou que tinha a autoridade de um pai e a lei dos Estados Unidos do seu lado. Takoda sabia que Mitchell estava certo sobre a lei. Legalmente, as crianças pertenciam a ele, não importa quão cruel ele fosse.
Mas havia leis mais antigas que a lei dos homens brancos, leis do coração e da natureza, que diziam que crianças deveriam ser protegidas por aqueles que as amavam. Finalmente, Takoda fez um acordo. Deixaria as crianças decidirem por si mesmas. Se elas quisessem ir com Mitchell, ele não impediria. Mas se elas escolhessem ficar, Mitchell teria que respeitar a escolha delas. Mitchell considerou isso por um momento, confiante de que as crianças escolheriam voltar com ele. Afinal, ele era o pai delas. Mitchell concordou, mas disse que elas tinham que decidir ali, onde ele pudesse vê-las. Não deixaria o Apache influenciá-las. Takoda concordou e desceu de volta para o canyon. As crianças o cercaram imediatamente, seus olhos cheios de medo e preocupação. Takoda explicou que Mitchell queria que eles voltassem com ele e que legalmente ele tinha esse direito, mas havia dito que eles poderiam escolher por si mesmos. As crianças trocaram olhares entre si. Não havia hesitação em seus rostos, apenas determinação. Sarah disse firmemente que não queriam ir com Mitchell, que queriam ficar com Takoda. Quando ele disse que Mitchell era o pai deles, James falou pela primeira vez naquela conversa, dizendo que não, que um pai protege seus filhos. Mitchell os havia abandonado. Takoda os havia salvado. Isso fazia dele o pai verdadeiro deles. As outras crianças assentiram, até mesmo o pequeno Tommy, que ainda mal entendia tudo o que estava acontecendo, mas sabia que se sentia seguro com Takoda. Takoda perguntou se eles entendiam o que isso significava. Se ficassem com ele, teriam que viver como Apache, aprender os caminhos, a língua, as tradições. Não seria fácil. Sarah respondeu que já haviam começado a aprender e gostavam disso. Pela primeira vez em suas vidas, se sentiam como se pertencessem a algum lugar. Takoda olhou para essas 8 crianças corajosas e sentiu seu coração se encher de um amor que não havia sentido desde a morte de sua esposa. Elas haviam se tornado sua família, e ele faria qualquer coisa para protegê-las. Ele disse que enfrentariam Mitchell juntos e mostrariam a ele que família não era sobre sangue, mas sobre amor e escolha. Eles subiram juntos para a borda do canyon, Takoda no meio com as crianças agrupadas ao seu redor. Mitchell viu-o se aproximando e um sorriso cruel cruzou seu rosto. Mitchell gritou que era hora das crianças voltarem para casa, que juntassem suas coisas e viessem com ele. Mas as crianças não se moveram. Em vez disso, elas se aproximaram mais de Takoda, formando um círculo protetor ao seu redor. Sarah disse claramente que não iriam com ele, que ele os havia abandonado para morrer e que Takoda os havia salvado. Ele era o pai delas agora. Mitchell ficou vermelho de raiva, gritando que ela era filha dele e que podia fazer o que quisesse com ela. Sarah respondeu que ele podia ter lhe dado vida, mas nunca havia dado amor. Takoda lhes havia ensinado o que significava ser uma família de verdade. Takoda deu um passo à frente, explicando que as crianças haviam sido abandonadas por Mitchell, o que pela lei Apache as tornava órfãs. E órfãos podiam ser adotados por qualquer família que os aceitasse com amor. Mitchell gritou que lei Apache não significava nada ali, que aquelas eram suas crianças e que as levaria mesmo que tivesse que matar Takoda primeiro. Ele puxou sua arma, mas antes que pudesse apontá-la, algo extraordinário aconteceu. As crianças se moveram como uma só, colocando-se entre Mitchell e Takoda, formando uma barreira humana pequena, mas determinada. Sarah disse que se ele queria machucar Takoda, teria que passar por eles primeiro. Mitchell olhou para suas próprias crianças, paradas entre ele e o Apache que elas haviam escolhido como pai, e algo dentro dele se quebrou. Ele podia ver nos olhos delas uma determinação que nunca havia visto antes, um amor e lealdade que ele nunca havia inspirado. Mitchell perguntou se elas preferiam aquele selvagem ao próprio pai, e James respondeu que ele nunca havia sido pai delas, não do jeito que importava. Mitchell olhou ao redor para seus homens, mas podia ver que até mesmo eles estavam desconfortáveis com a situação. Era uma coisa perseguir um Apache que havia roubado crianças, mas era outra coisa completamente forçar crianças que claramente não queriam ir. Mitchell disse finalmente que aquilo não havia acabado, mas as palavras soaram vazias mesmo para seus próprios ouvidos.
ele voltaria com mais homens, com a lei do seu lado. Takoda respondeu calmamente que se ele voltasse, seria para encontrar um canyon vazio. Seu povo conhecia muitos lugares onde crianças podiam crescer em segurança, longe dos olhos de homens que as viam como propriedade ao invés de bênçãos. Mitchell guardou sua arma e montou seu cavalo. Ele olhou uma última vez para as crianças que haviam sido suas, viu o amor e a lealdade em seus olhos direcionados não a ele, mas ao guerreiro Apache que as havia salvado, e soube que havia perdido mais do que apenas crianças. Havia perdido qualquer direito de chamá-las de suas. Mitchell disse amargamente que fossem amaldiçoadas então, que se tornassem selvagens. Ele esporeou seu cavalo e partiu, seus homens o seguindo. O som de seus cascos gradualmente desapareceu na distância, deixando apenas o silêncio pacífico do cânion sagrado. Nas semanas que se seguiram, as crianças floresceram sob o cuidado de Takoda. Ele as ensinou não apenas a sobreviver, mas a prosperar na vida Apache. Sarah tornou-se uma curandeira habilidosa, suas mãos gentis trazendo alívio àqueles que sofriam. James desenvolveu-se em um caçador e rastreador excepcional, seus olhos sérios sempre vigilantes. As gêmeas Mary e Martha tornaram-se especialistas em plantas medicinais, trabalhando em harmonia perfeita. Elizabeth usou seu dom para histórias para preservar as lendas Apache, tecendo novos contos que uniram as duas culturas. Robert cresceu para ser um protetor feroz, sempre defendendo os mais fracos. Pequena Annie mostrou uma memória extraordinária, tornando-se uma keeper de conhecimento ancestral. E Tommy, que havia estado tão perto da morte quando Takoda o encontrou, cresceu para ser um jovem forte e corajoso, sempre seguindo os passos de seu pai adotivo. Os anos passaram, e as crianças se tornaram jovens adultos respeitados na tribo Apache. Eles nunca esqueceram suas origens, mas abraçaram completamente sua nova vida. Takoda havia se tornado mais do que um salvador para eles. Ele era verdadeiramente seu pai em todos os sentidos que importavam. A tribo começou a chamá-lo de Papa Thunder, reconhecendo não apenas sua coragem em salvar as crianças, mas sua sabedoria em criá-las com amor e honra. O cânion sagrado tornou-se um símbolo de esperança, um lugar onde diferentes povos podiam se unir através do amor e da compaixão. Sarah, agora uma jovem mulher, frequentemente refletia sobre aquele dia terrível no deserto quando tudo parecia perdido. Ela lembrava da determinação feroz que havia sentido em proteger seus irmãos e irmãs, da escolha impossível que havia enfrentado entre a morte certa e confiar em um estranho. Takoda havia provado que algumas vezes os estranhos se tornam família, e que família verdadeira não é determinada pelo sangue, mas pela escolha de amar incondicionalmente. As crianças haviam encontrado em Takoda não apenas um salvador, mas um pai que viu valor neles quando seu próprio pai os havia descartado como lixo. O guerreiro Apache, que havia perdido tudo, havia encontrado uma nova família nas crianças abandonadas que salvou. Sua decisão de escolher compaixão sobre vingança havia mudado não apenas suas vidas, mas as vidas de 8 crianças que cresceram para ser pontes entre 2 mundos. No canyon sagrado, onde as águas curativas fluíam eternamente, uma família única havia sido forjada no amor, na adversidade e na escolha consciente de criar laços mais fortes que sangue. Takoda havia honrado a memória de sua mãe, provando que a verdadeira força de um guerreiro estava no coração, não nas armas. As crianças que Mitchell havia abandonado para morrer no deserto cruel haviam encontrado vida, amor e propósito nos braços acolhedores de um homem que entendeu que proteger os inocentes era a mais sagrada de todas as responsabilidades. Eles haviam se tornado Apache não apenas em nome, mas em espírito, carregando as tradições de honra, coragem e compaixão para as próximas gerações. E assim, no silêncio sagrado do cânion onde tudo havia começado, a família de Takoda continuou a crescer e prosperar, um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de raça, cultura ou sangue. O guerreiro Apache havia encontrado sua redenção não na vingança, mas na escolha de salvar ao invés de destruir, de nutrir ao invés de abandonar, de amar ao invés de odiar.